Boa noite novamente àqueles alunos e alunas que eu não havia cumprimentado. Iniciando a nossa aula PIESC 1, do dia 6 de maio, 21h02. Aqui tem uma possibilidade aqui. Alterar layout. Vamos ver como é que fica. Ah, mosaico. Ah, agora tem mais gente aqui. Dá para ver mais pessoas. Devagarzinho vai aprendendo, né, professor? O senhor é novo ainda, o senhor vai aprendendo. Vixe, Maria. Tá novão, professor. Ixi. Vixe. Muito bem, pessoal. Estamos aí com 14 participantes, mais o professor 15. Eu acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho, né? Dentro da matéria PIESC, né? Esse bimestre nós não teremos prova para avaliação, né? Nós vamos ter uma atividade que vocês vão entregar no final do bimestre e vamos ver se a gente consegue, então, desenvolver alguma coisa mais prática a partir do segundo semestre, né? Então, para essa matéria, é uma prova a menos para o segundo bimestre. Boa notícia para vocês aí, vocês gostam, né? Vamos, então, começar aqui com... Opa! Achei essa prova interessante, professor. Estava bem tranquilo. Tava da hora, professor. O bom da prova é que testa o conhecimento do cara, né? Mas vocês sabiam que a prova também é um momento de aprendizagem? Ah, com certeza, né, professor? Aquelas questões que você... às vezes, né? Você já dá uma estudada melhor aí. Dá uma revisada e acaba não esquecendo mais. Tá legal aqui, hein? Ó, o mosaico ficou bem legal agora. Todo mundo presente aqui, bacana. Muito bem. Vamos projetar aqui a nossa aula. Bom, sou sincero com vocês, né? Não era nesse momento que eu ia apresentar essa ferramenta Design Thinking para vocês, mas o que me despertou foi na palestra do professor Luciano Ferreira. Alguém de vocês participou da palestra do professor Luciano Ferreira? Eu não, professor. Se foi perto da semana de prova, acho que ninguém, professor. Tá bem corrido pra gente aí. Ele até perguntou na terça-feira. Foi durante a semana de prova a palestra dele. Eu tava fazendo a prova dele no momento. Que pena, né? Ele falou um pouquinho sobre inovação. E aí teve uma pergunta de uma menina, acho que da área da saúde, né? E ela falou assim, professor, ferramentas que a gente possa utilizar, né? Aqui na área da saúde, para a gente poder inovar e coisa e tal. E aí eu me lembrei na hora dessa ferramenta aqui que está sendo muito difundida, né? E é muito bacana para que a gente possa utilizar no processo de modelagem de negócios, ajudar as pessoas também a desenvolver as suas ideias, né? Então, vamos começar já direto aqui, sem mais delongas. Eu trago para vocês essa imagem aqui da inovação da cadeia de valor, né? Onde vocês vão me acompanhando aqui, ó. Eu tenho a etapa de imersão, né? Onde eu estou aqui discutindo o problema, buscando achar uma solução para o problema, né? Aqui já é a fase de ideação, onde já surgem as ideias, e aqui eu vou filtrá-las, se possível, ajustá-las, adequá-las, né? Aí eu tenho a fase da prototipação, onde muitas vezes é necessário fazer um MVP, né, um mínimo produto viável,
protótipos, né, em teste de validação. Muitas vezes eu posso, na internet, através das redes sociais, tentar validar minha ideia, né? Aplicando questionários, também é possível fazer isso. E aí eu tenho esses 3 momentos aqui, que é a realização. Então, dentro dessa figura da inovação, da cadeia de valor, ela contempla as 4 etapas do Design Thinking, que é a imersão, a ideação, a prototipação e a realização. A realização aqui, ele coloca aqui, nesse ambiente de inovação, uma incubadora, né? Eu até trocaria até a ordem, colocaria a aceleradora aqui e a incubadora nesse momento, mas as duas, elas agem de forma muito parecida, né? São ambientes onde a sua empresa ela é recebida, e é um ambiente, é como se fosse uma estufa de empresa, né? Porque chama-se incubadora, né? A empresa vai ter um suporte ali por um tempo, para ela poder crescer e se desenvolver, né? Para depois ir para o mercado, né? E nós temos aí as aceleradoras aqui em Maringá, principalmente, recebendo as startups, né? As incubadoras aqui, não que sejam exclusivas, mas a gente percebe que são empresas mais ainda dos modelos tradicionais de negócio, né? Mas as duas aqui são ambientes propícios para você fazer com que aquela sua ideia, né, aliás, aquele problema que você identificou, achou uma ideia, uma solução, fez uma pré-validação, é um ambiente onde você está mais protegido para você crescer. E é nesse ambiente aqui, nessas etapas, que a gente trabalha o Design Thinking, né? Então, vamos lá, o que é o Design Thinking? É uma metodologia importada da área de design, os colegas da área de arquitetura usam bastante, tá, pessoal? Utilizada para a solução de problemas e utilizada pelos gestores corporativos no processo de inovação, né? Então, a menina falou o seguinte, olha, eu estou com uma ideia, né? Eu queria ajuda nesse processo para a gente poder desenvolver, né? Eu não quis interferir na palestra do amigo, né? Não tenho nem esse direito, né? Mas eu quase falei para elas, procurem os alunos do 1º e 2º ano dos cursos de gestão, né? Que eles vão ajudar vocês, né? Porque é bem isso, pessoal, né? As pessoas, muitas vezes, de outras áreas, área de engenharia, área da saúde, né? Eles conseguem visualizar um problema, né? E a partir desse problema surge uma ideia, uma solução para resolver esse problema. Só que, como eles não têm as ferramentas para modelar essa ideia, muitas vezes para por aí, né? Então foi essa, eu acho que a angústia da aluna, né? Em, de repente, acreditar na ideia que ela já estava tendo em relação a um problema, mas ela queria mais ferramentas para que a gente pudesse desenvolver. Nós vamos estudar logo em seguida o Business Model Canvas, que é outra ferramenta boa também para você modelar a sua ideia, mas o Design Thinking, ele é bem interessante e vale a pena a gente conhecer e, quem sabe, até aplicar dentro das organizações que vocês já estão trabalhando aí, né? Algo que a gente pode fazer isso amanhã de manhã, já pode aplicar na sua empresa, né? Então vocês estão percebendo aqui, ó, que geralmente o Design Thinking, a gente usa um quadro, né? Um quadro branco, né? Muitas vezes dá para imprimir numa folha A3, né? E para ajudar você a desenvolver a sua ideia, né? Ou mesmo num quadro branco lá na sua empresa e coisa e tal, onde você vai usar os post-its, né? Os post-its são essas coisinhas que a gente escreve, cola e descola. Por quê cola e descola, pessoal? Porque o Design Thinking exatamente essa questão, né? Como no Business Model Canvas, vocês vão perceber quando a gente estudar a ferramenta, que é para você ter uma ideia, um insight, coloca lá, aí você dormiu, acordou, fala, não é bem aquilo que eu pensava, tira, coloca outro, né? Então, são ferramentas que nos dão essa liberdade
para que a gente vá adaptando, realmente, modelando, né? A palavra é essa, né? Você pegar aquela massa e modelar, né? Transformar um barro num jarro aí, né? Então, a gente usa dos post-it para ajudar nesse processo, né? Então, Design Thinking encoraja a criação de novas oportunidades. É uma metodologia que exige prática, claro, né? Quanto mais você fizer um Design Thinking, fizer um Business Model Canvas, enfim, fizer plano de negócios, quanto mais você desenvolver essas ferramentas e habilidades, mais fácil será para você, vai evoluir cada vez mais, né? Então, vamos aqui, rapidamente, né, para as 4 etapas básicas do Design Thinking. Então, a primeira etapa é a imersão, né? Então, pessoal, a pessoa veio com um problema para vocês, né? Então, vocês foram lá bater um papo com o pessoal da medicina, com o pessoal da fisioterapia, enfim, pessoal da área da saúde, aí, até das engenharias, né? E o cara falou, olha, eu tenho um problema agora com a Covid-19, quando nós recebemos os pacientes com falta de oxigênio, e nós temos dificuldade, né, de intubação, enfim, né? E aí, então, o pessoal da UEM, 2 departamentos lá se uniram, me foge o nome agora, e criaram aquele capacete, né? Capacete de respiração, que está sendo usado não só aqui em Maringá, mas em vários hospitais, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, ó, eu tenho um problema aqui. Qual que é o problema? Ó, a dificuldade da pessoa receber o oxigênio. Ok, então, como é que nós vamos resolver esse problema, né? Como vão surgir as ideias, né? Como é que vão surgir esses insights para a gente resolver o problema? Então, você está lá com a sua planilha lá do Design Thinking, está lá na fase de imersão, né? E tudo que você descobrir, no outro dia você vai lá e coloca, né? Vai lá e fixa mais informações para que você possa modelar, fazer com que essa ideia se torne, você consiga encontrar as melhores ideias para resolver a solução, tá? Do problema. Observando mesmo, observação ou filmagem ou observação humana, né? É você ir lá e vivenciar, né? Então, tem uma historinha do sorvete de baunilha e chocolate. Já contei para vocês? Que o carro dele não pegava quando ele comprava sorvete de baunilha? Já ou não? Contou não, professor. Então é lançamento! Lançamento, hein? História nova. Pessoal, tinha um camarada... Me dá tipo de medo. Que ele comprou um carro da General Motors, lá nos Estados Unidos. E aí, ele ligava no 0800 e dizia o seguinte... Não, ok. Tá. Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem. Opa! Ok. Deixa eu voltar onde eu estava aqui, peraí. Beleza. Então, pessoal, veja só, né? Eu estou falando da fase de imersão. Então, o cara ligou no 0800 da General Motors dos Estados Unidos e dizia o seguinte: toda vez que eu vou na padaria e compro sorvete de baunilha, o meu carro não... Aliás, eu compro sorvete de chocolate, o meu carro não pega. Quando eu compro de baunilha, meu carro pega. Entenderam o problema? Sim ou não? Psicológico. Tranquilo? Aparentemente, tranquilo? O carro não gostava de sorvete de chocolate. É isso que o pessoal do 0800 pensou. Falou, é um trote. O cara tá zoando com a nossa cara. Mas o cara foi persistente e mandou mais uma mensagem. Falou, olha, pessoal, eu comprei esse carro. E esse carro, quando eu paro na padaria e compro sorvete de chocolate, o carro não pega. Eu compro de baunilha e o carro pega. Tá. Bom, ele fez aí umas 6, 8 reclamações. E aí um diretor da General Motors teve o capricho de olhar as reclamações, né? Do 0800 da General Motors. E viu
que esse camarada tinha feito 8 reclamações. E sempre do mesmo jeito. Aí o cara falou o seguinte, falou, pessoal, olha, pode ser que é um trote, mas o cara, né, 8 reclamações, vou mandar um engenheiro lá para verificar o que está acontecendo. E mandou um engenheiro, né, top, da General Motors, e foi na casa do camarada. Aí chegou lá e falou, olha, eu quero que você, nós dois aqui, quero que você faça o mesmo itinerário e me mostre por quê, né, como é que acontece o negócio do sorvete de baunilha e de chocolate. Bom, para encurtar a história, o engenheiro acompanhou essa pessoa, ela foi até a padaria e aconteceu o problema. Bom, aí o engenheiro falou, peraí, não é trote, a coisa é séria. Ele levou o problema para a fábrica, né, e essa reclamação desse cara gerou um recall, porque era um problema realmente de esquentar e esfriar o carro, e como o sorvete de chocolate vendia mais, ele ficava em cima. Então ele pegava o sorvete de chocolate, ia embora, o carro estava quente ainda, não ligava. Quando ele pegava o de baunilha, que estava lá embaixo no freezer, ele demorava mais, o carro esfriava e ele ia embora com o carro sem problema. Olha que loucura, né? Olha que loucura. E aí então, para vocês terem uma ideia, esse camarada ganhou um carro zero, a empresa trocou o carro para ele como forma de agradecimento pela reclamação e fez um recall da marca para consertar esse erro em todos os carros que foram produzidos naquele lote. Então veja, pessoal, por que eu trago esse exemplo aí, exemplo da imersão? Porque foi necessário o engenheiro ir lá para ver o problema. Ele teve que sentar do lado do cara, ir lá comprar o sorvetinho de chocolate e tentar ligar o carro e o carro não pegar. E só depois que o carro esfriava que ele conseguia ligar o carro e ir para casa. Entendeu? Então a imersão é isso, observação. Então alguém lhe passou um problema, uma situação para resolver, então, e você ir direto para o escritório, sentar na sua mesa, em frente ao seu computador e tentar desenvolver uma solução, talvez seja mais complexo. Então você pode observar por meio, né, de uma observação humana ou filmagem, né, que muitas vezes uma observação humana inibe a verdadeira atitude das pessoas, e pela filmagem não, né, as pessoas esquecem que estão sendo filmadas e acabam sendo elas mesmas, né, quem diga é quem assistiu Big Brother, né, esse ano, né. Por meio de entrevistas, né, então você pode entrevistar as pessoas que estão envolvidas com o problema, através de questionário, gravar as entrevistas, ouvir novamente. Essa entrevista pode ser individual, né, por meio de um questionário com perguntas e respostas. Pode ser também uma entrevista que você faça, nós chamamos de grupo de foco, onde você reúne lá de 6 a 12 pessoas numa sala e vão discutir sobre o assunto, né? Então é essa fase de imersão, né? Você vai realmente mergulhar dentro do problema para você entender qual é a melhor solução, né? Então, se essa menina da área da saúde viesse nos procurar e nós fôssemos usar a ferramenta Design Thinking para ajudá-la, a primeira coisa seria vocês acompanhá-la, essa estudante, para entender, para compreender qual era o problema que ela realmente estava querendo resolver, ok? Aí depois nós temos a fase da ideação, né? Como eu falei para vocês aqui, ó, no sistema de inovação, ó, imersão, ideação, né? Temos a fase da ideação, né? Aqui é na concepção das ideias, ó, aceitar julgamento dos outros. Então, a gente quando dá uma ideia, né, parece que a gente se apega àquela ideia. Ah, a melhor ideia foi aquela que eu sugeri, né? Desapega, né? Nada de ficar aí agarrado à sua ideia, né? Aceite críticas, faça contra-argumente, né? Encorajar ideias malucas, né? Porque talvez sejam nessas ideias aí que a gente encontre realmente uma solução interessante, né? Não fugir do assunto, focar o assunto, né? E o tal do brainstorming, que é essa tempestade cerebral aqui, né? Que é você deixar as ideias virem. Por isso que a gente faz isso aqui, ó. Ó, os papéis, tá? Então, vai colando as ideias aqui, ó. Vai colando as ideias. Depois, nós fazemos isso aqui, ó. Uma classificação. As ideias comuns,
as desafiadoras e as fora da realidade. Ok? Então a gente pode fazer isso. Volta aqui, ó. A gente cria aqui, ó, três ambientes. Colhe nesse ambiente a que você acha que é desafiadora e por aí vai, tá? Por isso de usar o post-it. Bom, as comuns são mais seguras, óbvias, imitável, comum, previsível. As fora da realidade, loucas, hilárias, doidas, absurdas e ridículas. E as desafiadoras, que são as intermediárias entre as mais simples e as mais loucas, original, diferente, singular, empolgante, arriscada, fresca e instigante. É nesse ambiente aqui que geralmente a gente atua, né? Porque aqui, ó, fácil de imitar, então você tem todo um esforço para você desenvolver a sua solução para aquele problema e logo vai ter alguém copiando você, né? Então aqui nesse ambiente aqui, né, de repente não é o momento certo para aquela solução, né? Ela é ainda muito louca, as pessoas talvez não acreditem naquela solução, muito absurda, né? Então é aqui que nós trabalhamos, ó, na fase, nessas ideias aqui classificadas como desafiadoras, tá? Aí tem a prototipação, e aí nós temos aqui em Maringá hoje os laboratórios do Senai, que tem impressoras 3D, temos também aceleradoras que também têm impressoras 3D, que ajudam a fazer um protótipo de um produto, né? Imagina, eu já presenciei uma situação que um senhor vendeu a casa para poder pagar os moldes para fazer um produto, para poder ter o produto para mostrar para as pessoas. Né? Hoje em dia, com a impressora 3D, é lógico que não vai ficar exatamente como você queria, né? Mas dá para dar uma ideia muito, mas muito boa do que você quer oferecer para o mercado. Caso seja um produto, a ideia que veio, a solução para o seu problema que foi apresentado. Tá? Nessa fase de prototipação também a gente pode fazer ali os testes, né? A validação, né? E é uma fase muito complexa, pessoal. Lembre disso, pessoal. Se você quer lançar uma ideia, quer lançar uma solução para o mercado, você tem que validar essa ideia. As pessoas vão perguntar para vocês de quanto você já vendeu disso, quanto você já faturou disso, né? No mínimo, você tem que ter uma pesquisa muito bem feita, com um questionário muito bem elaborado, para que você possa mostrar para as pessoas interessadas. Mas o que impacta realmente é caixa, é dinheiro que você vem a realizar. Por isso que eu falei que você pode ter muitas vezes testar a sua empresa pelas redes sociais, vendendo um produto para as redes sociais para ver a aceitação dela. Tá? E aí chegamos na fase de realização, é onde você decola realmente, onde você começa a comercializar, investimentos maiores, né? Aí já tem grupos de investidores que podem se interessar pela sua empresa, e chegando até o momento de você até vender a sua empresa por um valor considerável e partir para outra ideia, tá? Então, basicamente, de forma muito rápida, o Design Thinking ele passa por essas 4 etapas. Eu vou ler aqui uma história para vocês, que talvez consiga exemplificar de forma muito mais fácil para vocês absorverem a ideia do Design Thinking. Então, vamos lá. Em meados dos anos 60, Ray Graves, técnico de futebol americano, os Florida Gators da Universidade da Flórida, percebeu o declínio do desempenho dos seus jogadores no decorrer das partidas, chegando até a passarem mal ao final do jogo. Para resolver o problema, olha lá, né? Então nós temos um problema para resolver, ó. Compreensão do problema. Graves buscou ajuda com Robert Kay, responsável pelo laboratório de nefrologia da universidade onde trabalhava, com mais 3 colegas. Então veja, o cara estava numa universidade, tem um time de futebol universitário, futebol americano, né? E no final do jogo, nos últimos quartos lá, né? No final do jogo, ele começa a perceber que decai a produtividade dos atletas. Então, o técnico de futebol leva o problema para um médico, né? Para um estudioso. E o estudioso, o que ele faz? Ele vai fazer imersão. Ele vai pesquisar, ele vai avaliar os atletas nessa fase de imersão para ver o que está acontecendo. Então, lá, Kay e sua equipe passaram a acompanhar os atletas no decorrer das partidas e realizar exames,
né? Então, vai lá, pega sangue da artéria, pega sangue das veias, né? Mede a oxigenação, vê como é que a coisa está acontecendo, né? Entrevista os camaradas, tal. Como resultado, identificou a perda por parte de alguns atletas de até 8 quilos. Olha lá, numa partida de futebol americano, o cara perdia 8 quilos, composta principalmente por perda de água por meio do suor, eliminando muito sódio e potássio, elementos fundamentais para o bom funcionamento do organismo. Esta etapa pode ser caracterizada como imersão. Né? Então, ele foi lá junto ao time de futebol, os caras jogavam, primeiro tempo lá, avaliava, segundo tempo avaliava, enfim, né? Foi acompanhando, final do jogo, pesava, viu que o cara tinha, enfim, avaliava o sangue dos atletas. Então, vejam que não é simples, né, pessoal? O cara vem com uma ideia para você, um problema para você, e você fala, ok, né, vamos resolver aqui mesmo. Não, não é no escritório que você vai resolver, você vai ter que ir lá olhar junto, né, que nem o engenheiro da General Motors fez com o sorvete de chocolate, sorvete de baunilha, né? Muito bem. Nesta fase, utilize pesquisas com dados primários e dados secundários para entender o problema e identificar alternativas de solução para o problema. Pessoal, o que são dados primários e secundários? Já falei esse conceito para vocês? Não ou sim? Professor, eu não estou lembrado, não. Não, então, lembro. Então vamos lá. Se não lembra, porque eu não falei. Dados primários, pessoal, são dados que a gente busca pela primeira vez, primário, pela primeira vez. Então, uma observação que eu faço lá, junto ao time de futebol, onde eu estou filmando eles, onde eu estou observando eles, é um dado primário, esse dado não existia ainda. Uma entrevista que eu faço com os jogadores ao final das partidas, né? Isso são dados primários. A pesquisa que eu realizo nos exames feitos nos atletas, dados primários. Dados secundários são todos os dados que já existem e já estão à disposição. Por exemplo, todos os dados da internet são dados secundários. Né? Alguém já colocou aquela informação ali para você. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, que ele fez pesquisa tanto com dados primários, entrevistando os atletas, observando os atletas, fazendo os exames, como também ele foi para os livros dele, né? Para verificar, para ver o que estava acontecendo. E aí que ele identificou a questão do sódio e potássio. Tanto que o Gatorade, né, ele tem a composição dele, grande parte aí é sódio e potássio, né? Muito bem. Num segundo momento, Kay iniciou a fase de ideação, e aqui, nesse exemplo, a ideação e a prototipação, elas ficaram juntas, ó. Então, no caso aqui, eles não explicam muito bem, mas ele diz o seguinte, ó, surgindo a primeira versão da bebida que pudesse fazer a reposição dos líquidos e nutrientes perdidos pelos atletas. Aqui, já nós estamos no protótipo, né? Quando surge a primeira versão da bebida, já é um protótipo. Não precisa estar numa garrafinha de Gatorade, com rótulo, pode ser um copo, né? Olha lá, ó, um copo com um líquido, eu vou experimentar. Já é a prototipação. Aqui, no caso, a gente vai falar ainda sobre isso, mas, muito provavelmente, pessoal, eles não chegaram, assim, de cara nessa solução. Né? Nesse processo de ideação, usando aqui os nossos post-its, né? Muitas vezes nós colocamos aqui várias soluções que foram deixadas de lado. Né? Então, muitas vezes o cara pode ter pensado aqui numa barra de cereal, uma barra nutricional, numa pasta nutricional, enfim, deve ter surgido N ideias aqui, mas que essa espécie de um refrigerante, entre aspas, né, que os atletas podiam tomar, parece que, dentre as ideias que foram apresentadas, era a mais interessante, né? Então tá. Então surgiu a versão da bebida que pudesse fazer a reposição dos líquidos e nutrientes pedidos pelos atletas. Infelizmente, o sabor não era agradável. Então veja, pessoal, é o protótipo. Você lançou, vamos experimentar. Pô, ele até dá uma
repõe o sódio e o potássio, o atleta fica com mais energia, coisa e tal, mas os caras não estão gostando de tomar, não, porque não tem um sabor agradável. A esposa de Kay, olha só, a esposa de Kay sugeriu a mistura com suco de limão. Então, o primeiro Gatorade que surge é de limão, tornando a bebida mais aceitável. Vale ressaltar que, muito provavelmente, a solução não surgiu de primeira. Outras opções para resolver o problema devem ter surgido, como eu falei para vocês, né? A seguir, partiu-se para os testes de campo, com o time de calouros, né, da universidade, para, num segundo momento, levar para o time profissional. Né? E aí, nós, em seguida, partimos para a fase de realização. Em seguida, na fase de realização, Kay, percebendo o sucesso do produto, mas o pouco interesse apresentado pela universidade, decidiu negociar os direitos de comercialização com a empresa Stockley Van Camp. Como primeira providência, procurou-se melhorar o sabor da bebida. Atualmente, a Pepsi Cola é a detentora da bebida, né? Ela tem o poder, né? Ela comprou a propriedade da bebida, né? Ela pode produzir e está presente em mais de 80 países. Né? Então, veja, esse aqui é o case do Gatorade, onde muito provavelmente, né, uma ferramenta como o Design Think foi utilizado para que a gente pudesse resolver o problema dos atletas que perdiam peso, que perdiam energia, perdiam desempenho, e muitas vezes o time de futebol ele ia muito bem no início da partida, e ao final da partida os resultados diminuíam pela falta desses componentes tão importantes como sódio, como potássio. Ok? Perceberam aí o que é a ferramenta Design Think? Perguntas? Por enquanto tá de boa. Parece fácil, né? Então, ó, só para resumir para vocês aqui, ó. Qual era o problema? Declínio do desempenho dos jogadores. Então, veja, quantos problemas nós temos nas empresas, pessoal? Se você for hoje na empresa que você trabalha lá, é só perguntar para o chefe do departamento, né? Olha aí, fala para mim um problema que você tem aqui. Ah, eu tenho um problema disso, um problema daquilo, né? Então, muitas vezes, para resolver esses problemas, e aí nós vamos fazer uma classificação para ver quais são aqueles que realmente vale a pena a gente trabalhar, a gente faz uma imersão. Então, no caso do Gatorade, acompanhar os atletas e realizar exames. Dados primários, dados secundários, já expliquei. Ideação. Dentre as várias ideias, surge a proposta da bebida Gatorade, que nem o nome era Gatorade, nem tinha o nome ainda, né? A partir disso, temos o protótipo, que é a primeira versão da bebida. Não tinha sabor agradável, adicionou-se suco de limão. E, por fim, direitos de comercialização vendidos para a empresa Stockley Van Camp e depois que ela passou para a Pepsi Cola fazer a comercialização do produto. Né? Então, veja, pessoal, basicamente essa figura que eu trago para vocês da cadeia de valor de inovação. Ó. Eu faço a imersão para entender o problema, a partir disso surgem as ideias, das ideias eu tenho um protótipo que eu vou desenvolver, que pode ser um produto ou pode ser um serviço, né? Esse protótipo vai me ajudar a tentar validar a minha ideia, ver se as pessoas pagam por ela. Quem sabe, com isso, eu sou aceito numa incubadora ou numa aceleradora e depois o céu é o limite. Vamos para pós-aceleração, vamos sair das incubadoras e das aceleradoras e vamos montar o nosso negócio. Né? E aqui eu trago para vocês um exemplo do ecossistema de inovação de Maringá. Né? Então, às vezes você fala assim, puxa vida, eu quero montar uma empresa, mas eu estou meio órfão, né? Não tem muita gente para me ajudar. Tem sim, tem as academias, né? Aqui eu coloco a incubadora da UEM, né? Opa! Então, aqui eu tenho a incubadora da UEM, eu tenho a Uningá, coloquei como referência, temos de universidade aqui na região. Nós temos de governo a própria Prefeitura de Maringá, de uma forma ou de outra, acaba ajudando, né? Tem dentro da própria Prefeitura a sala do empreendedor,
né? Tem secretarias que trabalham com inovação e por aí vai. Quando você vai para o mercado, né, você vê aqui, ó, Maringá Capital, né, que é um grupo de investidores que podem fazer aporte para a sua futura empresa, né? Tem o Evoa e a Orbital, que são aceleradoras, né? Nós temos mais, agora a Cocamar também tem uma aceleradora, eu acho que a própria UEM, a própria SIM também já está com uma aceleradora, né? Entidades como Cicobi, Sicredi e outras mais que dão suporte aqui, né, para todo esse processo. Aqui nós temos a SIM, temos aqui o Centro de Inovação Maringá, Sindimetal, Codem, Senai, Sebrae, que são entidades da sociedade que também prestam apoio para essa inovação. Dentro, como eu falei para vocês aqui, né, no centro, o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura, que tenta fazer essa coordenação aí para as coisas acontecerem. Então, dentro desse processo, né, a fase de imersão, ideação, ela pode acontecer muito, essas duas primeiras fases aqui, ó, dentro da própria Uningá, né? Onde a gente, dentro das matérias de empreendedorismo, dos PIESC, das matérias de inovação, a gente pode usar ferramentas para que a gente possa ajudar a desenvolver aquela solução para um problema identificado, para um problema tanto da sua casa, um problema da sua empresa, ou até da sua comunidade, né? E para tanto, depois que você entra nesse ambiente, nesse ecossistema de inovação, né, você vai perceber que, se você tiver realmente uma ideia atrativa, existem muitas pessoas, né, ou entidades que podem, de alguma forma, te dar um suporte. É claro, né, que algumas aqui, como por exemplo esses investidores, né, para você entrar numa aceleradora, você muitas vezes vai ter uma taxa aí para você de retorno para esse pessoal. Mas enfim, faz parte do negócio, tá? Então é isso. É uma ferramenta simples, né, que tem essas 4 etapas aqui. Para a gente explicar é rápido, mas para fazer demora um pouco, né, porque tem todas essas fases de você fazer a imersão, selecionar as ideias, prototipar, validar, testar, e aí sim partir para a implementação e realização. Perguntas, curiosidades? Professor, eu tenho uma pergunta, só que não é do tema que foi tratado hoje, mas é relacionado à sua matéria. Os outros cursos, eles também têm PIESC na grade deles? Tipo, os outros cursos da Uningá, eu digo. Olha, essa pergunta, talvez o professor Ricardo Dantas, ele poderia responder de forma mais precisa, mas eu acho que sim. É que nos casos do trabalho, assim, se juntasse 2 cursos, por exemplo, a gente que tem um conhecimento sobre planejamento, esses negócios, e um curso de saúde, por exemplo, que tem conhecimento sobre a área específica. Se a gente juntasse para fazer um projeto, seria bem mais viável para a gente, ficaria mais fácil e um projeto mais interessante também, né? Ambos iam ter o conhecimento ali, né? Eu acho perfeito. Viu, Eric e Júlio? Eu acho perfeito demais alunos, né? É isso que eu comentei com vocês no início, porque junta aquela situação do fisioterapeuta, do dentista, do médico, do enfermeiro que está vivendo o problema, né? Que está estudando, né? E tem a vivência do problema, com vocês que estão estudando na área de gestão, que tem as ferramentas, por exemplo. Essa menina que questionou o professor Luciano, ela poderia fazer uma parceria com qualquer grupo aí, né, de vocês, e de repente partir para um laboratório aí, né, pegar um espaço na universidade e desenvolver um design thinking, né, começar a fase de imersão, depois partir para a ideação, quem sabe a prototipação, né, e quem sabe tornar-se um negócio. Amanhã eu vou ter uma reunião com o professor Ricardo Dantas virtual, não é para tratar desse assunto, mas se tiver um tempinho eu vou perguntar para ele e ver o que ele acha, né? Eu tenho certeza que ele também concorda com a gente, é só uma questão de você viabilizar isso. Como é que a gente poderia viabilizar, se é a partir de uma feira
se é a partir do momento de você colocar assim, por exemplo, né, ó, aqui tem os grupos dos alunos de gestão que querem participar de projetos de novos negócios, por exemplo, e aqui tem os alunos dos cursos da área de saúde, de engenharia, que precisam dos alunos de gestão para fazer esse desenvolvimento. Eu acho que seria muito bacana. Eu vou conversar com o Dantas, e quem sabe na próxima semana eu possa responder melhor para vocês, tá? Beleza. É que seria, tipo, bem mais fácil, professor, porque a gente tem um conhecimento maior nessa área de planejamento. Os outros vai ter nas áreas específicas, como saúde. Então, se a gente quiser fazer um projeto na área de saúde, a gente vai precisar de um certo conhecimento nessa área também. Aí, juntando com os cursos de outras áreas, daí vai ser um trabalho menos para a gente ter que fazer, né? Fica legal, né? Eu acho que fica Não, legal. bacana. Não, mas é isso mesmo. E a universidade, né, a Uningá, é nesse ambiente, pessoal, que a gente tem que gerar essa interação. Não querendo colocar sempre a culpa na tal da pandemia, né, mas a gente acabou ficando afastado, né, a gente não tem mais aquela interação no campus. Outro dia eu fui gravar lá no EAD, cheguei lá às 8h15 da manhã, pessoal do céu, parecia um seminário, tão deserto, calmo, tranquilo, só tinha um barulho do vento, né? Não tinha mais nada na Uningá. Isso não é legal, cara, né? A gente tem que ter, no campus universitário, tem que ter vocês atuando ali dentro, interagindo com professores, ali na hora do cafezinho, esbarrar com alguém da odonto, esbarrar com alguém da medicina, e fazer amizades, trocar ideias, e por que não? Truquinho, você tá ligado, na cantina. Ó, o Cadu, né? E aí você criar essa miscigenação dos cursos, né? Então, de repente, talvez para um projeto envolva alunos de administração, contábeis e economia, e talvez alguém de medicina e alguém de educação física, depende do tipo do problema que vai ser resolvido, até um fisioterapeuta, né? E aí sim, quem sabe sair dentro da universidade novos negócios, né? Porque um ambiente propício, onde vocês, jovens, com bastante ideia, energia, vontade, né, tenho certeza que quem está fazendo curso universitário, ele quer crescer na vida, né? Quer, ou dentro da empresa, ou montar a sua própria empresa, né? Então, eu vou deixar anotado aqui, senão se tiver uma brecha amanhã, eu já pergunto para o professor Ricardo Dantas, né? Porque o PIESC pelo que eu entendo, né, ele procura integrar o aluno com a comunidade, né, mas nada impede que essa integração seja feita com alunos de vários cursos. De medicina. O seu Cadu agora ficou interessado, vai querer participar agora. Então amanhã eu vejo com ele sobre isso. Eu vou fazer o vestibular, professor. Naquela faculdade que a menina pra caramba de medicina veio dar uma garrafa pra mim na porta do carro. Eu falei, nossa senhora, é aqui mesmo que eu vou ficar. Seu microfone tá picotando, depois você tem que ver isso aí, tá? A gente acaba tendo que prestar muita atenção para entender o que está falando, mas tá legal. Mais alguma curiosidade, pessoal? Essa é mais uma ferramenta, né? Então, acho que ontem, com o pessoal do segundo ano, nós falamos o seguinte, ó, quando você entra na universidade, né, você compra uma maleta imaginária, onde você vai estar lá, empreendedorismo, marketing, finanças, RH e tal, né? E aí você vai colocando nessas pastinhas, né, essas ferramentas. E quando surge um problema, que nem alguém chega para você e fala, eu estou com uma ideia, mas eu queria desenvolver essa ideia, perdão, você vai lá na tua pastinha de empreendedorismo, de PS, e fala, peraí, lá naquela pasta tem o Design Thinking. Deixa eu ver, nós já desenvolvemos alguma coisa, vamos ver como é que funciona. Vai lá e pega a ferramenta. E durante o curso, vocês vão ter várias e várias e várias ferramentas. Que você, surgindo o problema, você vai lá, pega a ferramenta e utiliza para resolver o problema. Tá? Então, essa é mais uma das ferramentas, uma ferramenta que está sendo muito utilizada nas aceleradoras, tá? É a menina dos olhos aí de muitos profissionais e consultores. Eu e o professor Ricardo Dantas, em outra instituição, nós tentamos montar um laboratório de ideação, que trabalharia exatamente nessa questão da imersão e da ideação, mas não foi possível, né? Quem sabe a gente consiga desenvolver na própria Uningá, né? Quem sabe, por que não? Seria muito bacana.
Perguntas, curiosidades, fiquem à vontade. Não precisa ser exatamente do Design Thinking. Você, de repente, foi para uma comunidade... Desculpa. De leito em qualquer aula. Nada de voltar presencial ainda, né? Já que nós tá falando disso. Cadu, se eu entendi, você perguntou quando que volta ela presencial, é isso? Nenhuma notícia de voltar presencial? Eu acho que eu comentei na primeira aula, o pessoal as aulas práticas já voltaram na segunda-feira. As teóricas não têm data definida ainda, mas já tem protocolo, tá? Já tem todo um protocolo, medição de temperatura na chegada do aluno e do professor. Aluno ou professor com temperatura acima de 37,1 vai ser direcionado para uma sala onde já tem um enfermeiro que vai tomar as providências, os encaminhamentos. O aluno vai ficar de quarentena, ou o professor, né, se for o caso. Distanciamento, todo o protocolo já está pronto. Tivemos até treinamento para isso, né? Professor, o professor... Pode falar, quem quer falar aí, depois eu falo. Não, eu ia falar que nem mesmo aquele sistema híbrido, tipo, vai metade da turma uma semana, aí na outra metade vai um outro pedaço da turma e fica intercalando e tendo aula ao vivo. Mas é desse modelo mesmo, entendeu? Que o pessoal tá preparando. Inclusive, eu conheço algumas universidades que já adotou esse meio. Perfeito, perfeito. Entende? O que já então, a minha programa é mais ou menos parecida. Não, então. O aluno vai poder estar, tipo, vou fazer online, ou não, quero fazer presencial, pá. O Cadu está com dificuldade no microfone mesmo. Se eu entendi a pergunta de vocês, é o seguinte: nesse protocolo, pessoal, já está previsto que nós não vamos voltar todo mundo junto, né? Laboratórios, por exemplo, tem matérias práticas que não voltarão, por exemplo. Aquela matéria que o professor tem que estar do lado do aluno no microscópio, essa não tem como voltar. Então, vão voltar primeiro as disciplinas práticas que não precisam da atuação do lado, professor do lado. Também, um laboratório que entravam 30 alunos, agora vão entrar só 10. Então, todos esses cuidados já estão sistematizados, já tem um protocolo da instituição para que isso aconteça. Agora, eu não tenho acesso à diretoria. Talvez o professor Ricardo Dantas, como coordenador, ele tenha informações mais precisas e mais frescas, mais atuais. Agora, eu como consultor, eu percebo o seguinte: se outras instituições já estão acelerando esse processo, acontece, chamamos de mimetismo. Outras instituições também vão acabar seguindo, entendeu? Porque se a instituição A começa a fazer, B começa a fazer, C começa a fazer, aí as pessoas acabam se encorajando e seguindo também o modelo das outras. Ô, professor, mas será que se fala esse pensamento vai ser depois que os professores se vacinaram? Porque onde estava assistindo o jornal, o Bolsonaro estava atacando a China lá e disse que a vacina vem de lá? Então, o ideal é que os professores sejam vacinados, né? Mas, por exemplo, eu não tive nenhum chamamento para vacina. E, pelo que eu fiquei sabendo, já voltaram as aulas práticas na segunda-feira. Não sei, amanhã eu vou confirmar com o professor Ricardo Dantas. Agora, se voltaram, os professores não se vacinaram ainda. Atenção, olha só. Talvez, por ter professor, ser da saúde, medicina, odonto, farmácia, alguns professores que já têm mais de 60 anos, já foram, aliás, nem isso, né, tem comunidade menor que isso, por serem da área da saúde, eles estão vacinados. Então, os cursos da área de saúde têm essa vantagem, que o professor, por exemplo, é um farmacêutico, está atuando, ele já foi imunizado. O professor é médico, ele já foi imunizado, entendeu?
Agora, nós que não somos da área da saúde, nós estamos aguardando aí o chamamento do governo. Então, talvez por isso que as aulas práticas da área de saúde já estão aí mais adiantadas, né? Porque provavelmente parte dos professores tenham tomado essa vacina. Mas isso tudo aí são conjecturas. O Bolsonaro está numa guerra brava. Eu também acho que não é hora da gente arrumar a briga com a China, né? O cara é nosso fornecedor de IFA, não é hora de brigar com ele, né? Mas enfim, é o que nós temos para hoje, né? Muito bem, alguma curiosidade? Né? O legal é fazer, né? O legal, se nós tivéssemos um problema, coloca na sala de aula, post-it, forma os grupos e vamos trabalhar, vamos colocar. E como eu falei no início da apresentação, quanto mais você usa a ferramenta, mais natural fica você aplicá-la aí no dia a dia. Tá bom? Ô, professor, mas caso volte às aulas presenciais, a gente vai poder optar se vai querer ir, né? Se pode ficar EAD, ou não vai ser obrigado, assim, necessariamente a comparecer na universidade, né? Vocês estão perguntando para um camarada que tem as mesmas informações que vocês, entendeu? Um aluno perguntou no grupo ali, daí eu joguei. Eu tô sabendo algumas coisas que o professor Ricardo, que é nosso coordenador, nos passa, tá? Quem tem as informações mais precisas é ele. Vocês têm aula com o Ricardo esse ano ou não? Eu acho que não, hein? Não? Ricardo Dantas, não? Não chegou a finanças, né? Esse ano não. Esse ano não. A única coisa que é uma pena. A única coisa que o coordenador disse foi que estava esperando a mudança no toque de recolher da prefeitura. Eu perguntei lá no grupo e ele respondeu isso. Eu não sei se era para liberar as aulas presenciais para a gente ou para o resto. Eu acho que tem as aulas práticas, né? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, pessoal. Nós, professores, já tivemos um treinamento via virtual também, com todas as orientações que a gente tem que seguir, caso volte. Distanciamento, atenção com temperatura, aluno com sintomas na sala, para que a gente tenha a maior proteção possível, né? Agora, estamos aguardando ver o que a instituição passa para nós, né? Eu acho que agora, no primeiro momento, nesse segundo bimestre, as aulas práticas, e a minha percepção é que talvez a gente tenha, se a gente tiver uma volta nesse modelo que vocês estão falando, que é 25%, 30% da sala, com distanciamento, a partir do segundo semestre. Eu acho que vai ser alguma coisa nesse sentido aí. Porque até agora não teve nenhuma movimentação, tipo, se preparem que a semana que vem vocês vão estar em sala de aula, né? Agora, o ideal, pessoal, o ideal mesmo é que a gente esteja vacinado, né? Eu ainda, particularmente, eu ainda estou naquela fase aí de imunizado, né? Porque eu tive alta no final do mês de fevereiro, mas é complicado, né? Só com a vacina mesmo que a gente está protegido. Você vai um corote na aula, né, Cadu? O Cadu falou que não usa nem 30% da sala. É só usar o exemplo que o professor tá falando aí, ó. Colocar o corote dentro do Gatorade. É a mesma coisa. Eu não entendi a afirmação do Éder aí. Depois você me explica, Éder. Tá pronto dia 24? Não sei o que tem que estar pronto dia 24, não tô me lembrando, não. O povo tá colocando palavras na minha boca, hein? Eu não tô falando nada disso aí. Isso aí é a Ana que tá falando. Aí, ó. Esse povo é muito pinguço. Tá vendo? É tua fama, Cadu. É tua fama. Pelo amor de Deus, hein? Ainda bem que o professor não tá no nosso grupo, hein? Ixi, aí. Ave Maria. Muito bem, pessoal. Ok. Acho que vai ser na área da saúde mesmo.
Com relação ao Design Thinking, mais alguma curiosidade, alguma coisa uma pergunta? Senão nós paramos por aqui e retomamos na próxima quinta-feira. Ô, professor, você não quer dar um spoiler da atividade? Oi? Spoiler da atividade de planejamento estratégico? Aqui você disse que não ia ter prova, acho que é PIESC. Ah, o PIESC aqui? Eu vou discutir com o professor Ricardo Dantas, porque ele teve um modelo que ele implantou o ano passado, eu não quero adiantar nada sem antes conversar com ele, né? Mas nós vamos desenvolver alguma coisa mais mesmo à distância, mais prática. Eu estou com algumas ideias aqui, se ele concordar, na próxima semana eu detalho para vocês, para que vocês já possam ir se preparando. Pode ficar tranquilo, tá? Vai ter tempo suficiente. Entendi, então, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Ei, professor, problema resolvido. Vou ter que ir pelo celular, não, porque o PC aqui, ó. Aí, ó, beleza. Tá uma bosta. Aí, mas ó. tô acompanhando o PC. O celular tá ótimo, estão ouvindo perfeitamente. Se o celular estivesse ruim, eu tacava fora. Pessoal, paramos por aqui hoje, então? Fechou. Beleza, professor. Vamos, professor. O celular não, mas já que você tá falando, tchau, obrigado. Celular de computador. Boa noite, pessoal. Aproveitar que descansar. Quase Bom final de sexta. semana. Até a semana que vem. Igualmente. Até mais. Valeu, professor. Valeu, muito obrigado. Bom feriado. Professor, tchau.